2016, conseguimos 383 jogadores, então batemos o número do ano passado, provavelmente continuamos no grupo A, provavelmente não, continuamos no grupo A, ano que vem temos todas as regalias, eventos públicos e a premiação bem legal para vocês, tá bom? Gostaria de agradecer a cada um que veio hoje aqui, veio ontem fazer a pré-inscrição. Quem não me conhece, eu sou Paulo Gouveia, eu cuido do OP do Yu-Gi-Oh! Na Devir, tá bom? Eu que faço os torneios regionais, espalho eles pelo Brasil, faço os reportes para a Konami. Se alguém quiser falar comigo depois, eu tô aqui no evento correndo bem, tá? Então você me pega no bom horário, senão eu vou ter que correr. Novamente, gostaria de agradecer muito. Para que tudo isso fosse possível, a gente tem aqui a equipe da Devir, tá? É uma equipe muito grande, como vocês podem ver, um evento desse, e a gente tem uma equipe de quase 20 pessoas aqui em cima. Queria uma salva de palmas para esse pessoal que fez acontecer. Desde ontem, montando esse espaço, fazendo a locação, a gente planeja muito bem. É meio difícil trabalhar com a Konami, mas a gente planeja o máximo possível. Representante especial Marcelo Melete está aqui na ponta, coordenador de eventos da Devir. Trabalhamos muito para fazer esse evento acontecer. Um espaço bem legal para vocês, sem o barulho das máquinas de fliperama. Um espaço aqui para mais de 460 pessoas, tá bom? A gente estava bem preparado esse ano. Conseguimos um resultado muito satisfatório e, novamente, obrigado a todos vocês que vieram prestigiar esse grande evento. Muito obrigado. Pessoal, antes de começar agora, eu queria apresentar agora, vocês viram a equipe de staff, eles podem voltar para os trabalhos, podem sair do palco, muito obrigado. Vou chamar agora a equipe de juízes, tá bom? É uma equipe tão grande quanto a equipe de staffs, pessoas capacitadas, competentes, são juízes certificados pela Konami, e tenho muito orgulho de ter trabalhando nesse torneio nacional, maior torneio nacional de Yu-Gi-Oh! Do Brasil já. Logo, logo a gente bate o México. Todos os juízes aqui na frente já? Pessoal, igual uma salva de palmas para os estados, eu queria uma salva de palmas para os juízes. O trabalho deles começa a partir de agora, não só de agora, mas vocês vão ver o trabalho deles a partir de agora. Eles estão aqui desde manhã já, desde as 7 horas da manhã, ajudando a gente, fazendo deck check e tudo que um juiz precisa fazer para um torneio acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Eu me despeço de vocês, qualquer coisa vocês podem me procurar pelo salão. Lembrando, não é Paulo Gouveia, é fácil de lembrar, é Paulo. Eu estou no salão correndo. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Jonathan Hills, um dos juízes que eu tenho plena consciência que vai fazer esse torneio um dos melhores torneios do Brasil. Bom dia. Senhores, para quem não me conhece, sou Jonathan Hills. Eu hoje serei o juiz principal de vocês durante o evento. Como assistente eu tenho o Martin, que vocês também já conhecem. Ele foi o head judge do último nacional. Eu acredito que a gente tem uma equipe muito sólida dessa vez. Houve todo um preparo, principalmente em relação a regras que estão pegando muito nos últimos eventos, por causa do formato Monarca, do Cosmo. Mas vou passar alguns recados aqui pra gente, e depois eu vou fazer uma pequena atualização sobre alguma das regras que a gente quer frisar, para que a gente tente minimizar da melhor maneira possível a quantidade de ocorrências em chamada, tá bom? Então vamos lá. Nós temos 383 jogadores inscritos, tá, para o evento. Portanto, hoje estaremos rodando, vão ser 6 rodadas apenas, com um intervalo para almoço. Tá? Nunca vi alguém almoçar em torneio. Acho que eu nunca almocei em torneio. É que você não jogava em 2000. No final da segunda rodada, vocês terão um intervalo de 40 minutos. Eu vou repetir. Ao término da segunda rodada, todos faremos uma pausa de 40 minutos e então a gente vai gerar a próxima rodada, tá? Por favor, policiem o tempo, tá? Se vocês ficarem lá embaixo mais um tempo, a rodada gerar, vocês possivelmente vão ser finalizados por chegar atrasado, tardes, e bom, vocês já sabem como funciona em relação a isso, né? 3 minutos e Milos. Ok? Portanto, serão 6 rodadas hoje,
3 rodadas amanhã, totalizando 9 rodadas, tá certo? Teremos 3 rodadas amanhã e então teremos, pela quantidade tabelada, apenas top 8. Teremos um top 8 que é para eliminatórias, tá? Que também será decidido amanhã. Eu quero lembrar vocês em relação à conduta. A gente costuma ter um problema muito sério, principalmente em eventos internacionais, que é em relação à conduta. Tá? É importante que vocês estejam todos cientes de que há direitos e deveres para os 2 jogadores. Tá? Evitem omitir jogadas. Tem coisa que é obrigatória. A maioria que é veterana, mas tem gente que está começando. Então mantenham o espírito de esportividade, por favor. Evitem qualquer tipo de ocorrência, evitem problema para vocês, evitem problema para o seu oponente. Fair play é uma coisa que vocês têm que colocar acima de tudo, não só aqui no Brasil, como lá fora. Tá bem? Mantenham a mesa limpa, tá? Eu sei que vocês estão fazendo o possível, mas tem gente que sempre abre buster ou deixa alguma coisa, deixa papel de anotação. É dever de vocês também manter o bom andamento aqui do torneio, tá bom? Sobre ocorrências, todos vocês têm direito de apelar, tá bem? Todos os juízes aqui, eles vão ser... nós temos juízes que são responsáveis pela equipe de papel, pelo deck check, teremos conferências de deck, tá? E alguns vão estar atuando, a maioria deles vai estar aí no floor, em tempo integral. E quando vocês tiverem alguma ocorrência, se vocês por alguma razão discordarem, é direito de vocês. Então vocês podem fazer uma apelação, tá? Nesse momento, vocês vão comunicar ao juiz que atendeu vocês na ocorrência, e então ele vai vir até o Head Judge, ou a mim, ou ao Martin, e a gente vai então dar a última determinação. A nossa palavra é a final. Então vocês não podem fazer apelos mais. Se vocês têm carta de algum idioma estrangeiro, eu vou recordar que é dever de vocês terem uma anotação, ou terem uma cópia dessa carta numa linguagem ou da corrente do país, ou inglês, que é tratado como universal, tá bem? Se você tem por acaso um caius alemão, não é obrigação do seu oponente saber, por mais que seja óbvio, é dever seu que você tenha uma anotação, tá? Vocês não podem tomar nota de nada que não seja em blocos, do que seja ponto de vida. Passou de ponto de vida, não pode. Mesmo que foi efeito obrigatório. Então, se vocês deram, por exemplo, uma Reckless Grid, vocês não podem nem colocar um dado em cima do baralho. Vocês não podem anotar nem marcar jogadas. Não podem anotar cartas que já foram utilizadas. Tudo que for além de pontos de vida um procedimento irregular. Então, lembrem-se, estejam atentos a isso também. Procedimento de encerramento de partida. Esse é muito importante. Assim que a partida terminar, não levantem da mesa de vocês. Assim que a partida encerrar, vocês vão levantar a mão. Então um juiz vai até a mesa de vocês, ele vai confirmar quem é o vencedor e então ele vai firmar uma assinatura. Tá? Por favor, poupem o tempo de vocês, da gente ter que chamar vocês aqui na frente para confirmar quem é o ganhador. Isso vai atrasar para vocês, vai atrasar para todo mundo. Mantenham um bom andamento do torneio. Uma coisa que eu pedi para todos os juízes pegarem muito pesado é slow play, tá? Eu entendo que a gente está num formato onde o Monarca ele roda um pouquinho devagar, mas a gente tem critérios de avaliação. Então eu peço que vocês dosem bem o tempo que vocês utilizam para as jogadas, tá? A gente consegue interpretar quando vocês têm opções demais, quando vocês não têm, quando vocês estão enrolando. Então vai dar penalidade, não tem choro, não tem vela, vocês vão ser penalizados muito com slow play. Então tomem cuidado também com o tempo que vocês levam para fazer a jogada de vocês. Não pode celular, isso daí é de praxe, né? Todo mundo sabe. Não pode celular, fone de ouvido, nada. Vocês não podem inclusive utilizar celular para marcar pontos de vida. Calculadora tudo bem, celular não. Então guarda. E assim como vocês têm que guardar celular e fone de ouvido, eu peço que vocês também guardem tudo que não seja a deck box de vocês. E eu devo lembrar que a deck box de vocês só pode conter main deck, extra deck e side deck. E token, tá? Tokens podem com aspecto de token. Não adianta nada você colocar lá, esse Dust Tornado eu uso para token. Não, você vai levar penalização também. Tá? Então, mantenham
Mantenham só o conteúdo que é necessário em cima da besta de vocês. E extra deck. Atenção especial para o extra deck. Antes já era recomendado, agora eu vou tornar obrigatório. Coloquem o extra de vocês visível. Tá? Existem monarcas que não usam, não faz uso de extra deck, mas vocês têm que deixar isso bem claro para o oponente de vocês. Não, é visível, tipo assim, não tem um extra. Também, isso também já é uma política que é muito antiga, a maioria já está ciente, mas para quem não sabe eu vou recordar. É proibido qualquer tipo de comércio de cartas aqui no estabelecimento, na área onde está acontecendo o evento, tá? Venda de cartas aqui é irregular, vocês não podem estar fazendo, é passivo de exportação, então tomem cuidado com isso. Playmat, acessório, qualquer item, tá, comercializado aqui dentro é ilegal. Perfeito? Só para encerrar aqui, então, eu vou fazer agora uma atualização com algumas das regras e algumas dúvidas muito comuns que estão acontecendo no formato. Que isso vai minimizar muitas ocorrências de vocês, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira delas, Burning Abyss Farfa contra Prime Monarca, Trap. Quando ela está em campo, ela é tratada como um monstro, só que o Farfa bane ela. Quando ela retorna, por mecânica, ela é destruída e vai para o cemitério. Ponto final. Kaiser Coliseu contra Monarch Stormforge ou contra Soul Exchange. Tá? Você nunca vai poder tentar realizar um summon se no final do processo você estiver com mais monstros do que o oponente. Um exemplo, você tem um monstro e o dono da Kaiser Coliseu tem um. Você pode ativar Stormforge, mas você não pode resolver ela. Por quê? Porque no final do processo, tributando ele, você terá 2 monstros em campo. É irregular. Não é porque o jogo ele previne isso, então vocês não podem fazer isso. Tá? Se tributar seu monstro, Oi? tributar seu monstro no final, ele vai fazer. Desde que termine com a mesma quantidade ou inferior que a do oponente, você pode fazer. Você nunca pode terminar com mais jogadores no processo do cara. Certo? Se ele tiver 1 e você 0, você não pode tiver 2 ele aí, parecer se tiver dois monstros, se tiver 1, aí você pode fazer. Se você terminar com 2 monstros, você não pode ativar. A Ether contra Cyframe Lord Ômega. Tá? É muito comum que quando o cara revela a Ether da mão, o cara já usa um Ômega e quer dar o efeito de resposta, o cara embaralha a mão de novo e... Não pode fazer isso. Por quê? A hora que você revela, você já anunciou que você está ativando o efeito. Nesse momento, o procedimento correto é pegar essa Ether, que está virada para cima, baixar ela na mesa. E baixar na mesa também todas as cartas da sua mão. Então, o dono do Ômega ele pode jogar um dado. Ele vai jogar um dado para definir isso de uma maneira aleatória. Esse é o procedimento correto da Ether. Se vocês embaralharem ela na mão, misturar, e a gente não determinar qual era a Ether certa, é erro de procedimento. Tem 2 Ethers, né? Tá? Penalidade também. E perguntaram também sobre Vector Pendulum contra Vector Pendulum. É contínuo, o que entrou antes prevalece. Tá? Isso é meio óbvio, mas eu estou reforçando aqui também. Pêndulo Monsters destruídos da mão ou do deck, por Crush Card Vírus ou por qualquer outra maneira. Por mecânica, na mão e no deck, eles são enviados para o cemitério. Tá? Eles não vão para o extra. Você der um Crush Card no cara, vai para o cemitério. Galaxy Clone e Final Blast com Monarchs contra cards setados e são ativados em corrente. Ela funciona exatamente como a Galaxy Clone, tá? Ela destrói o card que foi setado e que foi ativo em resposta, sim. Por quê? Essa determinação ela vale para todos os cards que não incluam em seu efeito a referência do card destruído como Death Target. Porque Death Target, que é o caso do Ghostfix Alucard, ele especifica exatamente aquela situação da carta naquele momento em que ela foi selecionada. Tá? Se não tiver Death ou those cards, então vai continuar destruindo mesmo assim. Certo? Monarch Stormforge contra Forbidden Lance. Você está tributando o monstro por mecânica, mas você está utilizando o monstro do oponente
por efeito.